Vamos falar aqui alguns virtuosos eruditos prepararam palavras abençoadas, principalmente porque hoje muitas pessoas no mundo comemoram o Dia Internacional da Mulher. Islamicamente falando, todo dia é o Dia da Mulher. Todo dia a mulher tem direito, e não só um dia no ano. Por isso que os eruditos colocaram algumas palavras que é de extrema importância nós entendermos as mulheres, principalmente nas civilizações antigas que existiram, para assim realmente nós compreendermos os status e as posições que as mulheres receberam através da religião verdadeira, do Islã. Então, nós devemos comparar ou fazer uma pequena comparação com outros sistemas legais que existem ainda hoje e que existiram também no passado. Então, começamos a falar, por exemplo, sobre o sistema indiano. Isso consta na Enciclopédia Britânica, em 1911. Na Índia, a sujeição era um princípio central. As mulheres devem ser mantidas em estado de dependência dia e noite por seus protetores. Diz, a regra de herança era agnática, ou seja, através dos homens, com exclusão das mulheres. Nas escrituras hindus, a descrição de uma boa esposa é a seguinte, abre aspas, uma mulher cuja mente, fala e corpo são mantidos em sujeição, adquire um alto renome nesse mundo e no próximo, e a mesma morada com seu marido. Segundo ponto, o sistema grego. Em Atenas, as mulheres não tinham condição melhor para reconhecer a legibilidade das mulheres de fazerem um contrato. Uma mulher casada, entretanto, ainda precisava assegurar a permissão de seu marido antes que pudesse dispor de sua propriedade particular. Devemos entender também o sexto ponto. Na lei mosaica, ou seja, judaica, a esposa era prometida. Ao explicar esse conceito, a enciclopédia prometida, ao explicar esse conceito, a enciclopédia na Bíblia, em 1902 afirma: conseguir uma esposa prometida significava simplesmente tomar posse dela através do pagamento do preço de compra. A prometida é uma menina por quem foi pago o dinheiro de compra, do ponto de vista legal. O consentimento da menina não era necessário para a validação do casamento dela. O consentimento da menina é desnecessário e a necessidade dele não é sugerida em nenhuma parte da lei. Quanto ao direito ao divórcio, lemos na enciclopédia bíblica a direito dele de se divorciar dela. O direito ao divórcio era reservado somente ao homem. Afirma na lei mosaica, o divórcio era um privilégio apenas do marido e não da mulher. Sétimo ponto, a igreja cristã, a posição da igreja cristã até séculos recentes parece ter sido influenciada pela lei mosaica e pelas leis correntes de pensamento dominantes em suas culturas contemporâneas. Em seu livro Marriage, o casamento no Oriente e Ocidente, fala assim, que não se suponha que nossa herança cristã seja livre desses julgamentos depreciativos. Seria difícil encontrar uma coleção de referências mais desagradantes ao sexo feminino do que os conhecidos pelos pais da igreja primitiva. O famoso historiador Lecky falou:
desses incentivos intensos que formam a parte conspícua e grotesca dos escritos dos pais, a mulher era representada como a porta do inferno, a mãe dos males humanos, ou seja, devia se envergonhar ao mero pensamento de ser uma mulher. Devia viver em penitência contínua por conta das maldições que impôs ao mundo. Devia se envergonhar de sua vestimenta, por ser uma lembrança de sua queda. Devia se envergonhar especificamente de sua beleza, por ser um instrumento mais poderoso do demônio. Um dos mais mordazes entre esses ataques, a mulher é o de Tertuliano, ou seja, abre aspas, não sabem que cada uma de vocês é uma Eva. A sentença de Deus sobre esse seu sexo é dessa época. A culpa também, vocês são os portões do demônio, são a abertura da árvore proibida, as primeiras desertoras da lei divina, as que persuadiram aquele que o demônio não era corajoso o suficiente para atacar. A igreja não apenas afirma a condição inferior da mulher, mas a priva dos direitos legais que anteriormente ela desfrutava. Devemos então entender bases da equidade espiritual humana e humana na religião do Islã. No meio da treva que engolia o mundo, a revelação divina ecoou no amplo deserto da Arábia no século VII, com uma mensagem nova, nobre e universal para todos, para a humanidade. De acordo com o livro sagrado, o Alcorão, as palavras de Deus, homens e mulheres têm a mesma natureza espiritual. Não há diferença. No Alcorão Deus diz: ó humanos, temei a vosso Senhor, que vos criou de um só ser, do qual criou a sua companheira, e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. Deus, Allah, investiu ambos os gêneros com dignidade inerente e fez homens e mulheres coletivamente os mandatários de Deus na terra. O Alcorão não culpa jamais a mulher pela queda do homem, nem vê a gravidez e o parto como punições por comer da árvore proibida. Ao contrário, o Alcorão retrata que Adão e Eva como igualmente responsáveis pelo seu pecado no paraíso, nunca culpando apenas Eva, e sim os dois. Ambos, sim, se arrependeram e ambos foram perdoados por Deus. De fato, no versículo, Adão foi especificamente responsabilizado. O Alcorão também considera a gravidez e o parto como razões suficientes para o amor, para o respeito devido pelos filhos às mães. Homens e mulheres têm os mesmos deveres e responsabilidades religiosos e morais. Cada ser humano deve enfrentar as consequências de seus atos. Tem um versículo que Deus fala: Deus respondeu a eles: jamais desmerecerei a obra de qualquer um de vós, seja homem ou mulher, porque procedeis uns dos outros. O Alcorão é muito claro sobre a questão da alegada superioridade ou inferioridade de qualquer humano. Homem ou mulher, a única base para a superioridade de qualquer pessoa sobre a outra é a devoção, é a retidão, não o gênero, cor ou nacionalidade, e sim a piedade. O aspecto econômico das mulheres no Islã, vamos falar o quê? O direito a possuir bens pessoais. O Islã decretou, sim, um direito do qual a mulher foi privada
antes e depois do Islã. Até tão tardiamente quanto este século. O direito de propriedade independente. Sim, a lei islâmica reconhece os direitos plenos à propriedade das mulheres antes e depois do casamento. Podem comprar, podem vender ou até mesmo alugar qualquer uma ou todas as suas propriedades à vontade. Por essa razão, as muçulmanas podem manter, de fato, tradicionalmente, têm mantido seus nomes de solteira após o casamento, uma indicação de seu direito de propriedade independente com entidades legais. Devemos entender que a segurança financeira e leis de herança é garantida às mulheres. A segurança financeira, sim, tem direito a receber presentes de casamento sem limite, a manter propriedades atuais e futuras e rendimentos para a sua própria segurança, mesmo após o casamento. Nenhuma mulher casada precisa gastar qualquer quantia da sua propriedade e rendimentos com a família. A mulher também tem o direito a total suporte financeiro durante o casamento e durante o período de espera, em caso de divórcio ou viuvez. Alguns juristas islâmicos exigem, além disso, 1 ano de suporte para o divórcio e viuvial nas provisões que o Alcorão, o livro de Deus, estabelece nas leis de herança, que garantem ao homem, na maioria dos casos, o dobro da herança de uma mulher. Os homens nem sempre herdam mais, às vezes a mulher herda mais que o homem. Nos casos em que os homens herdam mais, eles são financeiramente responsáveis por suas parentes do sexo feminino, como esposas, filhas, mães e irmãs. As mulheres herdam menos, mas retêm a sua parte para investimentos e segurança financeira, sem qualquer obrigação legal de gastar qualquer parte dela, mesmo para o seu próprio sustento, alimentos, vestuários, habitação, medicação, etc. Deve ser destacado que antes do Islã, as próprias mulheres eram às vezes objetos de herança. Em alguns países ocidentais, mesmo após o advento do Islã, todos os bens do falecido eram dados ao filho mais velho. O Alcorão, entretanto, deixou claro que tanto homens quanto mulheres têm direito a uma parcela específica dos bens de seus pais falecidos ou parentes próximos. Sim, Allah Todo-Poderoso, Deus diz: aos filhos varões corresponde uma parte do que tenham deixado aos seus pais e parentes. As mulheres também correspondem uma parte do que tenham deixado os pais e parentes, quer seja exígua ou vasta, uma quantia obrigatória. Devemos saber sobre o emprego. Com relação ao direito da mulher ao trabalho, deve ser declarado primeiro que o Islã considera seu papel na sociedade como mãe e esposa, como o mais sagrado e essencial. Empregadas ou babás não podem assumir o lugar da mãe como educadora de uma criança correta, livre de complexos e cuidadosamente educada. Esse papel nobre e vital que molda o futuro das gerações não pode ser considerado como ociosidade. Entretanto, não há nenhum decreto no Islã que proíba as mulheres de procurar emprego, sempre que haja necessidade para isso, especialmente em posições que se adequam à sua natureza e nas quais a sociedade mais precisa dela. Por exemplo, dessas profissões são enfermagem, ensino, especialmente de crianças, medicina e trabalho social ou beneficente. Os aspectos sociais da mulher na religião cristã, como a filha, por exemplo, o Corão colocou fim a uma prática cruel de infanticídio feminino que havia antes da religião cristã. Deus Todo-Poderoso falou: quanto a filha sepultada viva, ou quanto a filha sepultada vida, por interrogada, por que delito foste assassinada. Também devemos entender que o Alcorão foi além ao refutar a atitude desagradável de alguns pais ao ouvir a notícia do nascimento de uma menina, ao invés de um menino.
sim, Deus Todo-Poderoso falou no seu livro: quando a algum deles é anunciado o nascimento de uma filha, o seu semblante se entristece e fica angustiado, oculta-se do seu povo pela má notícia que lhe foi anunciada, deixá-la a viver envergonhado ou a enterrar a viva, que péssimo é o que julgam. Devemos entender, os pais têm o dever de sustentar e demonstrar carinho e justiça com suas filhas. O nosso querido profeta, o profeta da misericórdia, que a paz seja sobre ele, disse: quem cuidar de 2 filhas até que cheguem à idade adulta, virá no dia do juízo final assim, e colocou seus dedos juntos, estará ao lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Devemos entender também um aspecto crucial na criação de filhas, que influencia muito o seu futuro, é a educação. A educação não é apenas um direito, mas uma responsabilidade para todos os homens e mulheres. O nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: buscar conhecimento é um dever para todo muçulmano. A palavra todo muçulmano significa aqui, ou seja, homens e mulheres. É colocado que o Islã não requer e nem encoraja a circuncisão feminina, e embora possa ser praticada por alguns muçulmanos em certas partes, por exemplo, da África, também é praticada por outros povos, incluindo cristãos, naqueles locais, meramente um reflexo nos costumes e práticas locais, e não Islã. Devemos entender a esposa. O casamento no Islã é baseado em paz, em amor e compaixão mútuas, e não apenas na mera satisfação do desejo sexual humano. Por isso, devemos entender alguns versículos impressionantes que Deus diz sobre o casamento. Deus fala: entre os seus sinais está o de haver-vos criado companheiras da vossa mesma espécie, para que com elas convivais, e colocou amor e piedade entre vós. Deus diz: por certo que nisto há sinais para os sensatos, para aqueles que refletem. A mulher tem o direito de aceitar ou rejeitar propostas de casamento, de acordo com a lei de Deus, a lei islâmica. As mulheres não podem ser forçadas a casar com alguém sem o seu consentimento. O marido é responsável pela manutenção, proteção e liderança geral da família, dentro da estrutura de consulta. A gentileza, a mutualidade e natureza complementar do papel do marido e da esposa não significa subserviência de nenhuma parte em relação à outra. O nosso querido profeta, o profeta da misericórdia, sallallahu alaihi wasallam, instruiu os muçulmanos sobre as mulheres e disse: recomendo que sejam bons com as mulheres, e os melhores entre vocês são os melhores para as vossas esposas. O Alcorão encoraja os maridos a serem gentis e atenciosos com suas esposas, mesmo que o marido não esteja mais satisfeito com a esposa ou tenha desenvolvido uma aversão em relação a ela. Deus Todo-Poderoso falou: e harmonizai-vos com elas, pois se as menosprezardes, podereis estar depreciando os seres que Deus dotou de muitas virtudes e benefícios. Também baniu a prática árabe antes da religião do Islã, na qual o enteado do falecido, o pai, tinha permissão para tomar posse das esposas e herdá-las como se fossem partes dos bens do falecido. Também devemos entender, caso surjam disputas conjugais, o Alcorão encoraja o casal a resolvê-las, em particular, em um espírito de justiça e bondade. Na verdade, o livro de Deus delineia uma etapa iluminada e uma abordagem sábia para o marido e a esposa resolverem o conflito persistente em uma vida conjugal. No caso, a disputa não pode ser resolvida de forma equitativa entre marido e esposa. O Alcorão, o livro de Deus, prescreve
a mediação entre as partes através de intervenção familiar em nome de ambos os cônjuges. Devemos entender que o divórcio é o último recurso permissível, mas não encorajado, porque o Alcorão, o livro de Deus, estima a preservação da fé e o direito do indivíduo, o homem e mulher, a felicidade. As formas de dissolução do casamento incluem uma promulgação baseada em acordo mútuo, incentiva do marido, incentiva da esposa, se for a parte do contrato de casamento dela, decisão do tribunal com base em iniciativa da esposa por razão legítima, ou iniciativa da esposa sem uma causa, desde que ela devolva o presente de casamento ou o dote ao marido. Quando a continuação do casamento for impossível por qualquer razão, os homens ainda são ensinados a buscar um fim honrado e nobre. Sim, o livro de Deus, o Alcorão, são as palavras de Allah, diz nesses casos: quando vos divorciardes das mulheres, ao terem elas cumprindo o seu período prefixado, tomai-as de volta equitativamente ou libertas equitativamente. Não as tomais de volta com o intuito de injuriá-las injustamente, porque quem tal fizer, condenar-se-á. Isso diz o Alcorão Sagrado. Também devemos entender, associar a poliginia com a religião do Islã, como se fosse introduzida por ele, ou fosse a norma de acordo com seus ensinamentos, é um dos mitos mais persistentes perpetuados na literatura e na mídia ocidentais. A poliginia existia em quase todas as nações e era até mesmo sancionada pelo judaísmo e também o cristianismo até séculos recentes. A religião do Islã não baniu isso, como muitos povos e comunidades religiosas. Ao invés disso, a regulou e restringiu. Não é exigida, mas simplesmente permitida com condições. Sim, o espírito da lei, incluindo o momento da revelação, é lidar com as contingências individuais e coletivas que podem surgir de tempos em tempos. Por exemplo, em desequilíbrios entre o número de homens e mulheres criado por guerras, e fornecer uma solução moral, prática e humana para os problemas de viúvas e órfãos. Devemos entender também que o Alcorão eleva as mães, ou eleva os pais, em especial as mães, em status imediatamente depois da adoração exclusiva para Deus. Deus Todo-Poderoso falou: e vosso Senhor decretou que não adorais outro senão Ele, que sejais indulgentes com vossos pais, mesmo que a velhice alcance um deles ou ambos, em vossa companhia. Não os reproveis, nem os rejeiteis. Outros sim, dirige-lhes palavras boas, honrosas, e estende sobre eles a asa da humanidade, ou da humildade, e diga: ó meu Senhor, tenha misericórdia de ambos, como eles tiveram misericórdia de mim, criando-me desde pequenino. Naturalmente, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam especificou esse comportamento para seus seguidores, atribuindo às mães um status inigualável nas relações humanas. Um homem veio ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó querido mensageiro de Deus, quem dentre as pessoas tem mais direito ao meu companheirismo? O nosso querido profeta então respondeu: a tua mãe. O homem disse novamente: e depois? O profeta respondeu: a tua mãe. O homem disse novamente: e depois? O profeta respondeu: a tua mãe. O homem perguntou: e depois? O homem então falou: o teu pai. Devemos entender, de acordo com os ditos do nosso querido profeta Muhammad, também as mulheres são metades ou irmãs dos homens. Esse dito
é uma declaração profunda que se relaciona diretamente com a questão da igualdade humana entre os gêneros. Se for adotado o primeiro significado da palavra árabe, que diz shart, ou metade, significa que o homem vale a metade da sociedade e a mulher a outra metade. Se for adotado o segundo significado, significa irmãs, ou seja, implica no mesmo sentido. E o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, ensinou a gentileza, cuidado e o respeito pelas mulheres em geral. Como ele falou, sallallahu alaihi wa sallam, eu recomendo que sejam bons com as mulheres. E isso é significativo, que essa instrução do nosso querido profeta esteja entre suas instruções e lembretes sinais no discurso da peregrinação da despedida, ou seja, do Hajj al-Wada, feito pouco antes da sua morte. Devemos entender também que a modéstia e a interação social, os parâmetros de modéstia adequada para os homens e mulheres, na vestimenta e no comportamento, são baseadas em fontes reveladas dentro do Alcorão e dos ditos do nosso querido profeta. E como tal, são considerados pelos fiéis e pelas fiéis como orientações com base divina, com objetivos legítimos e sabedoria. Não são restrições impostas pelo homem ou pela sociedade. É interessante saber que até a Bíblia encoraja as mulheres a cobrir a sua cabeça com o véu. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquiem-se também. Mas se a mulher é coisa indecente, tosquiar-se ou raspar-se, que põe então o véu, o hijab. O aspecto, também devemos entender que o aspecto legal ou político da mulher total no Islã. Por quê? Porque a igualdade perante a lei. Ambos os gêneros têm direito à igualdade perante a lei e os tribunais. A justiça não tem gênero. As mulheres possuem uma entidade legal, independente em assuntos financeiros ou outros. E também devemos saber que a participação na vida social e política, como a regra é geral na vida social, na política e na participação ou colaboração de homens e mulheres em assuntos públicos. Existem evidências históricas suficientes da participação de mulheres muçulmanas na escolha de governantes, assuntos públicos ou elaboração em algumas leis, posições administrativas, ou erudição, ou ensino, ou até mesmo no campo da batalha. Esse envolvimento em assuntos sociais ou políticos eram conduzidos sem que os participantes perdessem de vista as prioridades complementares de ambos os gêneros, e sem violar as orientações islâmicas de acordo com o Corão da modéstia e virtude. Por isso, então, queridos irmãos e irmãs, os status que as mulheres não muçulmanas alcançaram durante a época atual não foi alcançada devido à bondade dos homens ou ao progresso natural. Foi alcançado através de um longo esforço e sacrifício da parte da mulher, e somente quando a sociedade precisava da sua contribuição e trabalho, mais especificamente durante as duas guerras mundiais e devido à escala da mudança tecnológica, enquanto na religião de Deus, na religião do Islã, esse status compassivo e digno foi decretado, não porque reflete o ambiente do século VII, nem sob a ameaça ou pressão de mulheres e suas organizações, mas por causa de sua verdade intrínseca. Se isso indicar alguma coisa, seria demonstrado da origem divina do Alcorão e da autenticidade da mensagem do Islã, que diferentemente de filosofias e ideologias humanas, está longe de proceder de seu ambiente humano. Uma mensagem que estabeleceu esses princípios humanos que não ficaram obsoletos com o passar do tempo e nem podem se tornar obsoletos no futuro. Afinal, essa é a mensagem de Deus, Allah, o verdadeiro sábio, o onisciente,
cuja sabedoria e conhecimento estão muito além do mais moderno em termos de pensamento e progressos humanos. Essa é a religião de Allah. Que Allah abençoe a todos e faça nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Barakallahu fikum pelo Corão Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e invoquem ao Senhor dos Reinos. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Allah, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o nosso querido e nobre profeta e todos os mensageiros, seus familiares e companheiros de Muhammad e todos aqueles que o seguem até o último dia. Allah Todo-Poderoso falou no Alcorão: Innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Deus falou nas todos os partidos, no versículo 35, quanto aos muçulmanos e às muçulmanas, aos crentes e às crentes, aos consagrados e às consagradas, aos verazes e às verazes, aos perseverantes e às perseverantes, aos humildes e aos humildes, aos caritativos e às caritativas, aos jejuadores e às jejuadoras, aos recatados e às recatadas, aos que recordam muito de Deus e às que recordam muito dele. Saibam que Deus, que Allah lhes tem destinado a indulgência e uma magnífica recompensa. Querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez fez um discurso e falou: perante Allah não há diferença entre homem e nem mulher, rico ou pobre, branco ou negro. Depois ele respondeu: o melhor perante Deus é o mais piedoso, daquele que tem mais fé, daquele que tem mais humanidade, mais humildade, e apontou para o seu coração. Ou seja, quem conhece o coração é Allah, o único Todo-Poderoso. Então, queridos irmãos, nós devemos entender que a religião do Islã é a religião de Deus, a religião final, a verdadeira religião, o sucesso. Quem segue o Islã, quem segue o Alcorão, quem segue a Sunna, tem felicidade, tem tranquilidade, tem amor. Quem rejeita irá viver num aperto e numa infelicidade. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para toda a criação que está vivendo nessa vida como um presente de Deus, para assim, se Deus quiser, na outra vida ter a vida decretada no paraíso e a tranquilidade nesse mundo. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة فقال إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه Muslim. O querido profeta falou assim: se uma pessoa vem a falecer, todas as suas obras param, ele não ganha mais nada, exceto 3 obras, exceto 3 ações, continua dando frutos para essa pessoa, até mesmo ela no túmulo, sendo homem ou mulher. Quais são as obras? Aí ele respondeu: uma caridade contínua, uma caridade que você faz e essa caridade todas as pessoas estão desfrutando. Uma árvore que você plantou e as pessoas desfrutam do fruto da árvore. Um poço de água que você cavou e as pessoas desfrutam, estão tomando essa água.
e assim por diante. A outra obra que ele diz, um conhecimento benéfico, um conhecimento que você deixou aqui na terra, beneficiou alguém, um livro que você escreveu, algo que você ensinou e as pessoas estão praticando esse conhecimento, então levando adiante esse conhecimento, você está recebendo benefícios até mesmo no seu túmulo, até depois da morte. E uma outra obra, que é a maior obra, é um filho, uma filha virtuoso ou virtuosa que você deixa na terra. Você ensinou o seu filho, você ensinou a sua filha coisas do Alcorão, coisas da Sunna. Você ensinou esse filho a praticar coisas abençoadas. E esse filho pratica o bem, a benevolência na terra. Você está morto, ele levanta a mão e fala: ó Senhor, tenha a casa de Deus. Entramos aqui, então nós devemos sair daqui melhor do que quando nós entramos. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعزة الإسلام والمسلمين اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا الله ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia sobre todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que perdoe a nós, os nossos pais, livre-nos do fogo do inferno, livre nossos pais do fogo do inferno, faça os nossos túmulos, dos túmulos dos nossos pais, serem jardins dos jardins do paraíso. Ó Senhor dos mundos, abençoe as nossas mães, nossas esposas, nossos lares. Ó Senhor dos mundos, facilite para nós essa vida e a outra. Ó Senhor dos mundos, dê para o nosso conhecimento benéfico, dê para o nosso sustento bom, proveito bom, lícito, e livre-nos do ilícito. Ó Senhor dos mundos, abençoe a nossa saúde, cure as nossas enfermidades. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas verdadeiras e virtuosas, purifique as nossas almas e os nossos corações, livrando-nos da arrogância, da incredulidade, da hipocrisia, da inveja, da mesquinhez e da idolatria. Ó Senhor dos mundos, dê conhecimento benéfico para nós, faça nós presenciarmos o mês do Ramadã, faça nós praticarmos o mês do Ramadã desse ano, o melhor do Ramadã em nossas vidas. Ó Senhor dos mundos, perdoe os nossos erros e pecados, abençoe os nossos filhos, nossos lares, e aceite as nossas súplicas. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi.